Muito boa noite novamente. Agora acho que já estamos conectados. Hoje tinha já previamente agendado, né, uma palestra no Centro Espírita Amor e Caridade de Monte Azul. E aí, em razão da experiência que Jesus nos apresentou com a pandemia, nós não pudemos realizá-la presencialmente, né, fisicamente. Então, utilizamos aqui de forma extremamente amadora os recursos do Facebook. Então, nós tivemos aqui um probleminha até colocar o negócio no ar. Eu acho que já está no ar. Deixa eu ver aqui. Parece que sim, tá? Então, se não sair nada aí, meus sentimentos, meus amigos, a gente está aprendendo, ok? Então vamos lá, vamos começar com uma prece. Eu não combinei o protocolo com o Daniel, então eu não sei como é que é isso aqui, mas vamos fazer como se estivéssemos na casa espírita. Porque nós aprendemos com Jesus que o espírito não está limitado pela matéria. O espírito dispõe de recursos amplos para se conectar com outras faixas da vida. E hoje nós temos esse recurso que é da internet, que faz com que os nossos pensamentos se conectem para além das barreiras da distância. Então vamos usar os poderes do Espírito, essa força maravilhosa, para como unidos se estivéssemos lá na casa espírita, da mesma forma, porque a força é a mesma, não é? Então vamos iniciar com uma prece. Então, fechando os nossos olhos, vamos pacificar o nosso coração e elevar o nosso pensamento, buscando a presença amorosa de Jesus, Mestre amado, amigo incomparável de nossas jornadas na Terra. Abençoe os nossos corações nesse momento, auxilia-nos para que juntos, pelos recursos da tecnologia, possamos nos conectar às frequências mais altas da vida, que vão nos consolar e nos amparar. Inspira as nossas palavras, Divino Amigo. Permita aos trabalhadores da sua seara estarem conosco nesse momento, ajudando-nos a polarizar energias novas e renovadoras que vão nos trazer paz, tranquilidade e consolação nesse momento que tanto necessitamos. Pedimos permissão para orar o Pai Nosso como tu nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, como também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ok. Deixa eu ver se tá chegando. Parece que tá chegando em vocês, né? Então eu não vou conseguir acompanhar o chat, né? Mas o Daniel vai acompanhando aí. Se der algum problema, vocês avisem, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só... Ok. Então tá. Então é isso. Bom, como mencionei no início, nós tínhamos uma palestra marcada já nessa data, 6 de abril, na Casa Espírita Amor e Caridade, de Monte Azul Paulista. Nosso amigo Daniel,
Lá está o Akira também, que vem nos visitar sempre aqui. Inclusive esteve aqui em março. Todos os corações amigos de Monte Azul. Então vamos nos conectar a vocês para refletir sobre este tema, que é uma fala que está na primeira carta de João à cristandade, no texto bíblico, né? A carta de João mesmo, João Evangelista, em que João fala de várias coisas. Ele faz um hino maravilhoso acerca do amor, acerca da presença de Deus em nossas vidas, acerca da forma como Jesus nos guia e nos ampara. E aí ele vai proferir esta frase, que está lá pelo capítulo 4, versículo 18, 17, alguma coisa assim, quando ele diz: no amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica castigo, e o que teme não chegou à perfeição do amor. Belíssima frase de João, que vai nos falar sobre uma emoção humana muito comum na nossa experiência, que muitas vezes parece natural, muitas vezes parece que faz parte da nossa jornada, e de fato ela faz. Só que chega em determinados momentos em que ela passa do limite, em que ela passa a nos prejudicar. Então nós estamos falando do medo, não é? Temor, o medo, aqui palavras sinônimas, né? Era a ideia que João estava tratando. João queria dizer, olha, no perfeito amor não há medo. O amor não comporta o medo. Quando se ama verdadeiramente, como Deus, o amor que é do Criador, o medo desaparece. E então é sobre isso que vamos falar, né? E uma época pertinente, né? Porque nós temos percebido que as criaturas na Terra, nesse momento de pandemia, né? Nesta provação coletiva que se abateu sobre nós temos percebido que o medo tem dominado algumas consciências. Pelo trabalho que a imprensa faz de informação muito louvável e muito útil, infelizmente, às vezes, o tom que é dado às notícias, às divulgações, é um tom de desesperança, um tom que nos aproxima até do pavor, né, de um estado assim de calamidade incontornável, mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é assim. No entanto, muitas criaturas estão conectadas nessa emoção que é a emoção do medo. E podemos iniciar fazendo uma distinção que é muito importante. Porque o medo, ele está sim na natureza, ele está na nossa evolução. Lá desde o princípio, né, quando estávamos no reino animal, o medo era uma emoção que existe hoje nos animais que nós conhecemos na Terra. É uma emoção que foi colocada nas criaturas para garantir a sua sobrevivência. Era essa a função. Então o medo, a emoção do medo, despertava, né, toda uma miscelânea de hormônios, toda uma tempestade bioquímica, se assim podemos nos expressar, no cérebro, que gerava tensão, gerava ansiedade, aumentava a nossa força, a gente ficava mais desperto em situações de perigo. Então aparecia um perigo, toda essa situação interior acontecia no nosso cérebro e o nosso corpo entrava, né, em atividade rápida, ativo, começava a olhar, começava a agir e reagir para se proteger, porque uma situação de perigo apareceu. Nós vemos isso nos animais. Os nossos pets, né, os nossos animais de estimação têm isso, né? Eles têm medo às vezes de coisas específicas, né? Alguns são mais corajosos, outros já mais medrosos, mas em geral eles têm essa emoção. Mas nos animais, essa emoção ela é graduada, de forma que, aparecendo o perigo, ela é ativada. Passado o estado de perigo, ou seja, aquela situação que gerou aquele medo,
o medo passa também. O animal volta à normalidade. Ele diminui a tensão, se acalma e retorna à sua vida comum. No entanto, isso também acontece com a gente, né? Os espíritos imortais, os homens, os hominais, também têm as emoções do medo, assim. Elas vêm e vão. A diferença é que em nós, o medo nem sempre passa tão rápido. E muitas vezes ele é deflagrado, o gatilho que o provoca não é uma situação de perigo real, baseada na experiência, como acontece com os animais. Às vezes nós criamos a emoção do medo. Usando a força do nosso pensamento, mal utilizada, a gente cria a emoção do medo, mesmo não estando numa situação de perigo real. Nós podemos fazer esse experimento. Se em nossas casas agora, em nossos lares, a gente começar a se imaginar uma situação de perigo, por exemplo, sabemos que há um problema de segurança pública, né, de criminalidade que assola todos os países e também o Brasil. Sabemos disso, mas sabemos também que ele é mais ou menos residual, que não alcança todos ao mesmo tempo e de forma tão grave. Mas, ignorando isso, se a gente começar a pensar, olhando para as janelas, para as portas, falar, meu Deus, será que eu tranquei? Será que esse muro está na altura ideal? Será que não tem ninguém do outro lado? Será que não vai acontecer alguma coisa? Se a gente começar a imaginar uma situação de perigo que ainda não se manifestou, mas pelo pensamento ela é imaginada, o nosso corpo vai manifestar toda a emoção do medo. Toda a emoção do medo. Como se estivéssemos sendo invadidos a casa naquele momento por um assaltante. Isso acontece conosco. Então os espíritos são capazes, diferente dos animais, os espíritos imortais são capazes de manipular as emoções do medo, aumentando ele muitas e muitas vezes. Mas também são capazes de diminuí-la e colocá-la dentro de um grau de equilíbrio e tranquilidade. Mas será que é isso que a gente faz? Será que é assim que a gente age? Não é, não é? Uma das grandes marcas da humanidade terrestre hoje é o medo. As pessoas têm muito medo. Muitas e muitas doenças psiquiátricas surgiram em razão disso, das ansiedades, das fobias que nós desenvolvemos, não é? Em razão de situações que nem sempre são reais. E como isso prejudica a nossa evolução? Como será, né? Nós podemos imaginar alguns exemplos de como o medo é complicado para nós. Nós nos lembramos da parábola dos talentos, que é aquela proferida por Jesus, quando o mestre falava sobre a forma como nós devemos proceder diante dos recursos que a vida nos oferece na encarnação. Não somente os bens materiais, tudo, né? Tudo que a gente tem aqui. O tempo, a saúde, o vigor físico, as habilidades, o estudo que nós adquirimos, a nossa cultura, também os nossos recursos materiais, tudo que a gente recebe na Terra. São os talentos que Deus nos concede. E aí Jesus falando dos servidores que receberam os talentos, existe um deles que havia recebido a menor porção de talento, um talento, né, que não faz o talento progredir. Os outros, antes, receberam 5 e 2 talentos. O que recebeu 5, trabalhou, investiu, ampliou e gerou novos 5 talentos. O que havia recebido 2, da mesma forma, trabalhou, se esforçou, aplicou e conseguiu 2 novos talentos. O que recebeu 1 talento, teve medo do Senhor, pegou o talento, enterrou na terra, né? Enterrou o talento e ficou esperando que o Senhor voltasse, para que ele devolvesse ao Senhor exatamente o talento que ele havia dado, que ele tinha medo de perder. E aí quando veio o Senhor para tomar contas, ele louvou, né, a atitude dos primeiros trabalhadores que multiplicaram os talentos,
ampliaram-lhe a confiança, né? Colocaram na alegria do Senhor, mas quando chegou no servidor do talento, que recebeu um talento, ele diz assim: servo mau e preguiçoso. Teve medo, né? E não mobilizou os recursos que eu te concedi. E então ele passa a experienciar as trevas da consciência, esse servo. Perde o talento que havia recebido, porque o Senhor tira dele, entrega àquele que tinha mais, e ele passa às trevas de consciência, às trevas exteriores. Não é? Esse é o relato da parábola. E nós vamos ver que a parábola fala desse risco que nós temos na encarnação de não progredir e de não avançar por causa do medo. Quando nós temos medo. Medo de coisas que podem acontecer. Medo de não acertar. Medo de que nossos recursos não bastem. E aí, em razão disso, a gente fica paralisado. A gente fica inútil. A nossa vida se torna inútil. Isso é um risco. Nós podemos ver também outra situação em que o medo prejudica-nos. É quando, por exemplo, tratamos de algo simples, né, como a caridade material. Quando a gente dispõe dos nossos recursos materiais para auxiliar pessoas que têm menos, né, que estão em situações de necessidade. O que acontece? Muitas pessoas, buscadas, né, por alguém que pede uma doação, que pede uma ajuda, ela vai dizer assim: eu não tenho, né? Ela tem com bastante abundância, mas ela vai dizer: eu não tenho, porque tem esses compromissos e tem aquelas situações que vão vir, então hoje eu não vou poder ajudar. Ela tinha naquele momento, mas ela tinha medo de que amanhã ela não tivesse mais, de que amanhã os seus recursos não fossem suficientes. Então ela não ajuda. Não ajuda porque teve medo. E aí, resultado disso, a pessoa permanece encastelada no egoísmo, não progride. O medo, então, é uma força complicada. Outra situação que é muito comum, que nós vamos encontrar, são nas guerras. As guerras humanas, as grandes guerras que se abateram sobre a humanidade terrestre, muitas delas, ou quase todas, se podemos dizer, tiveram causa em questões imensamente envolvidas pelo medo. Nós vemos isso com muita clareza nas duas grandes guerras mundiais que nos acometeram no século XX. Quando você estuda os livros de história, você vai ver como estavam as sociedades antes da guerra iniciar-se, tanto na França, na Inglaterra, assim como na Alemanha. Você vê que os povos estavam apreensivos, porque a economia estava fazendo movimentos contraditórios, eles estavam com medo de terem prejuízos, a competição entre os países era muito grande naquela época, o direito internacional ainda não era tão organizado quanto hoje, então eles estavam todos com medo. Medo de quê? Medo um do outro. Medo que o outro lhe tomasse os recursos. E aí o que eles fizeram? Iniciaram o movimento bélico de produção de armas. E aí quando um iniciou, o outro o que ele fez? Iniciou também. Por quê? Porque ele tinha medo. Medo de que o outro usasse as armas que ele já tinha. E então começa a corrida armamentista do século XX, que culminou com o homem produzindo as terríveis bombas atômicas. Por quê? Por medo. Medo uns dos outros. E foi esse medo que deflagrou as grandes guerras. Veja, milhões e milhões de pessoas assassinadas porque alguns líderes de nação, alguns empresários, alguns proprietários de fortunas tiveram medo e propagaram esse medo na coletividade. Então ele é muito, muito complicado. O medo nos faz agressivos, nos torna arredios, nos faz afastar uns dos outros. Enfim, ele nos paralisa e nos desconecta do Criador. Não é algo positivo. Sobretudo agora, né, que vivemos esse tempo de pandemia em que o medo se alastra de forma tão ampla nos corações, temos que refletir sobre isso. Então vamos tentar entender da onde vem o medo. Que até agora a gente falou dos possíveis prejuízos do medo, né?
aquilo que ele pode ocasionar na nossa vida, não é? Mas quais seriam então as causas desse medo? Desse medo em nós. Veja, não estamos mais falando daquele medo dos animais, que é uma emoção natural. Não é dessa que a gente está falando. É desse medo exagerado, esse que a gente produz com a nossa irracionalidade. Qual será então a causa dele? Aí nós vamos encontrar em um texto muito conhecido, aqui. Eu estou seguindo aqui um roteirinho, viu, gente? Para que o negócio não desande, né? O livro de Gênesis. Livro de Gênesis, aquele que está nas Bíblias, no texto bíblico. Nós vamos encontrar, nos primeiros capítulos, né, no relato da criação, nós vamos encontrar uma alegoria, que é a alegoria da queda do homem. Né? Quando o ser humano, segundo a concepção simbólica dos judeus, afastou-se do Criador e caiu, né? Caiu em pecado, caiu em erro, como é relatado. Então nós todos lembramos da história. Como é que é? Uma vez criados Adão e Eva, eles estavam no paraíso, né? Naquele mundo tranquilo, feliz, em comunhão com Deus. E aí o Criador deu-lhes alguns mandamentos, né? Algumas diretrizes. Uma delas, a principal foi, olha, aqui no Jardim do Éden tem muitas árvores, muitas e muitas árvores, cujos frutos vocês podem comer. Elas estão liberadas, fiquem à vontade. No entanto, tem uma árvore que está mais ao centro do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa vocês não devem comer, porque se vocês comerem deste fruto, vocês vão conhecer a morte. Este foi a fala do Criador. E então, tudo bem, né? Ficou ok. Mas aí, de repente, aparece o personagem da serpente. Né? A imagem, né, que os judeus utilizaram deste animal. E a serpente, ela se dirige a Eva, a mulher, e diz assim a ele, então Deus proibiu vocês de comer daquele fruto, né? Fazendo intriga, ela queria fazer intriga. E a Eva disse, ele disse que a gente não poderia comer, porque senão a gente ia ver a morte. E aí a cobra, né, a serpente, diz assim, não, Deus disse isso porque Ele sabe que se vocês comerem deste fruto, vocês serão como Deus, como deuses. A Eva foi tentada pela serpente. E aí então ela olhou para a árvore, né, e viu que os frutos eram vistosos, agradáveis. E ela falou, parece bom. E aí ela foi então, comeu do fruto. Que não é uma maçã, viu, gente? Não existe a designação de qual seja o fruto no texto bíblico, tá? O que acrescentaram a mais aí foi a cultura popular. Ela só comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Comeu o fruto, aí ela chama Adão e diz, olha, é bom o fruto. Entregou para Adão. Adão também comeu do fruto. Quando ambos tinham comido, eles se perceberam nus e tiveram vergonha. Tomaram de uma folha de figueira, teceram uma espécie de túnica e se vestiram. E então Deus desceu ao Éden, né, a presença do Criador, e ele procura o homem e a mulher, e não os encontra. E aí ele chama por eles, e Adão vai dizer assim, que ele havia se escondido porque teve medo, porque havia percebido que estava nu. E ele diz assim, tive medo porque estou nu. E então o Criador percebeu o que havia acontecido. Eles haviam comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E qual é o significado disso? Nós vamos entender, por toda a simbologia do texto bíblico, tudo aquilo que as teologias da Terra já entenderam deste texto, é que a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando comer do fruto, qual que é o simbolismo? É quando a criatura decide por si mesma o que é o bem e o que é o mal. Quando ela usurpa o lugar de Deus, que organiza a criação, estabelece as leis, e passa ela própria a dizer
o que é bom e o que não é bom. Ela estabelece as leis. Então, no fundo, este fruto é quando a criatura, por orgulho, arroga-se a posição de Criador. E o que acontece quando a gente faz isso? Nós nos percebemos nus. Não nudez física, né? Mas nudez espiritual. Porque quando nós nos desconectamos do Criador, quando o nosso coração ainda nutre emoções e sentimentos que são contrários às leis divinas, nós estamos nus, nós nos sentimos incompletos. Parece que falta algo. E então o que Adão fez? O que Eva fez? Para esconder a sua nudez que estava incomodando eles? Tomaram das folhas da figueira. Buscaram algo exterior para tampar algo, um buraco, uma lacuna que era interior. Este relato é um relato atualíssimo que diz da criatura humana. Fala do que nós somos. Quando a criatura se afasta do Criador, o que a gente faz? A gente procura a satisfação da vida, a felicidade, a paz e a tranquilidade onde? Nas coisas exteriores, na vida material. São as folhas de figueira. Mas qual que é o resultado disso tudo? Nós temos medo. Porque quando nos desconectamos de Deus, nós vamos ter medo. Medo porque aí os objetos de nossa satisfação e de nossa paz estão em perigo. Porque tudo aquilo que está fora de Deus, ou melhor, tudo aquilo que é contrário às leis de Deus, dura por algum tempo e depois passa. Então as nossas tentativas de ser Criador, de ser Deus, de orgulho, vão terminar em falência. Elas vão falir. Elas vão inevitavelmente nos trazer sofrimento. E por isso, até lá, até que isso aconteça, até que a criatura caia na real do que ela havia feito, ela vai ter medo. Medo. Não o medo dos animais. O medo que é aquele exacerbado, é aquele criado pelos espíritos que estão em desconexão com Deus. É por isso que na Terra, meus amigos, as criaturas humanas têm tanto medo. Porque ainda, infelizmente, nós estamos muito afastados de Deus. Uma das grandes marcas da nossa evolução neste planeta Terra, é a rebeldia e a revolta. Os espíritos que aqui estão, nós outros, somos muito rebeldes, muito irrequietos. Nós adoramos discordar do Criador. Né? Com Jesus mesmo. Né? Vem o Mestre na sua bondade infinita, nos ensina a lei divina, vive ela para nós, apresenta o seu Evangelho maravilhoso, que é para nossa redenção, e aí você vai entrar em contato com esse Evangelho, com a Boa Nova, e aí você vai dizer assim, olha, essa parte do Evangelho eu vou aplicar. Essa outra eu não vou aplicar, porque eu acho que isso não dá certo, que eu não concordo com Jesus. A gente faz isso o tempo inteiro, né? Sobretudo quando Jesus chega com aquelas propostas indecentes, né? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Se alguém te bater numa face, oferece a outra, né? Essas propostas indecorosas de Jesus, a gente dá para trás, a gente se afasta do Mestre. Quase um movimento instintivo, né? O que é isso? É a criatura dizendo, olha, Criador, essa lei eu não vou aplicar na minha vida. Eu vou aplicar a minha lei, a lei que eu criei. E por isso nós temos medo. Percebem? Percebem esse movimento? Como ele é tão natural em nós? Mas precisa ser superado. E é aí que nós vamos voltar para João. Para João. Quando ele vai dizer, repetindo, né, a frase do início. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor implica castigo e o que teme não chegou à perfeição do amor. Para a gente entender essa frase, nós precisamos ler o versículo anterior, em que João vai dizer assim: Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus,
e Deus permanece nele. Nisto consiste a perfeição do amor em nós, que tenhamos plena confiança no dia do julgamento. Porque tal como ele é, Jesus, tal como Jesus é, também somos nós neste mundo. Veja, João vai falar da justiça divina e vai falar do Mestre Jesus. A perfeição do amor em nós, que é esse estado em que a criatura não tem mais medo, em que ela está tranquila, consiste em quê? Confiança. Confiança na justiça divina. Mas não só isso. Nós confiamos na justiça divina porque nós aceitamos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Tal como ele viveu, nós também vivemos. É isso que João diz. Percebe? Se vivermos na terra como Jesus indica, nós vamos ter confiança na justiça de Deus. E quem confia em Deus não tem medo. Não tem medo. O primeiro elemento, então, deste amor que se aperfeiçoou, desse amor que é divino e é celeste em nós, é confiança em Deus. É disso que vai falar Emmanuel, numa mensagem que está no livro Vinha de Luz, no capítulo 62, salvo engano, em que ele vai dizer assim: o perfeito amor guarda confiança em Deus, é feliz na renúncia e sabe se alimentar de esperança. 3 requisitos. E o primeiro, guarda confiança em Deus. Emmanuel, assim como João, nos lembra que a confiança em Deus, que nada mais é do que a fé no Criador, é o elemento mais forte, mais poderoso do amor de Deus em nós. É a partir daí que nós conseguimos amar. Se desconfiarmos de Deus, o amor ainda não é pleno em nós. E por que devemos confiar em Deus? Por quê? Quem dirige o universo? Quem estabelece as leis? Quem nos criou? Quem pode garantir a nossa paz e a nossa felicidade? Somente Deus, nosso Pai. Só Ele. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que é Deus que governa este mundo, quando a gente entende que a nossa vida, tudo que acontece nela, só acontece porque Ele permitiu, porque Ele entendeu que era bom, nós caminhamos com tranquilidade. Nós já não temos mais medo. Porque se é Deus que está dirigindo, se é Deus que está escolhendo os caminhos e as experiências que nos alcançam, naturalmente Ele escolhe com base nas nossas próprias escolhas, no nosso livre-arbítrio, mas se é Deus quem toma a decisão final, dá a última palavra, por que nós temos que ter medo? Deus comete erros. Deus faria algo contra nós? Não faz. O amor infinito de Deus guarda como a primeira de suas leis garantir o bem comum de todas as criaturas, de todos os filhos da criação. Sejamos nós hominais, sejam os animais, as bactérias, os vírus, as plantas, tudo, os arcanjos, os espíritos imperfeitos, todos vivem em Deus. E o bem comum é a meta do Criador para todos nós. É esse o piloto dessa grande aeronave que é o universo. Então só nos cabe confiar. Essa confiança, naturalmente, ela vai progredindo em nós. Ela não é assim instantânea, né? Você não acorda de manhã e fala, hoje eu vou confiar em Deus. Hoje, não é bem assim. É um movimento. É um movimento de idas e vindas, em que nós vamos testando a nossa fé, avaliando a nossa capacidade de amar, mas sempre adiante e sempre para aumentar a confiança. Mas Emmanuel vai nos trazer outros 2 requisitos que vão nos ajudar a entender. O amor perfeito é feliz na renúncia. Renúncia, meus amigos, uma das grandes lições que o nosso Mestre ensinou, se não talvez a mais importante. Toda a vida de Jesus foi uma vida de renúncia.
Primeiro, o fato dele ter saído lá das alturas dos seus impérios resplandecentes para descer a esta terra sombria, nessa vida complicada que a gente tem aqui. Já é uma renúncia imensa. O fato de tudo que ele ofereceu, a sua crucificação, o seu ápice, né? Quando ele expira na cruz, foi uma lição permanente de renúncia. Porque o amor verdadeiro, ele não espera, ele não faz exigências. Ele oferece algo de ti, de si mesmo. Ele oferece, ele não pede, ele dá. É renúncia. A renúncia está no oposto do egoísmo. O egoísmo pede, o egoísmo exige. O egoísmo é aquele estado de pedinte, de recebedor. Renúncia, o verdadeiro amor é aquele que dá, aquele que doa, aquele que, se necessário, sacrifica seus interesses para o bem comum, para o bem dos corações a quem amamos. É renúncia. E por último, sabe alimentar-se de esperança. Porque quem já confia em Deus e sabe renunciar, certamente vai ter esperança. Esperança em um futuro melhor. Algo tão urgente na Terra, porque não sabemos que num mundo como o nosso, de espíritos ainda tão rebeldes e tão arredios, a vida é difícil, é complicada. Vai ter dificuldade, vai ter problema. Não quer dizer que a gente tem que ficar assim delirando também na dor, né? Buscando a dor. Não é isso. Nós temos apenas que reconhecer a realidade que nos envolve. A vida na Terra é uma vida ainda muito difícil. Para nós que aqui estamos, esperança. Esperança. Esperar com ação, esperar com atividade. Fazer o bem aqui, aguardando que Deus complete a obra mais adiante. Isso é esperança. Quem ama verdadeiramente, tem esperança. É por isso que é alegre. Por isso que é alegre. É feliz, desde já. Confia em Deus, renuncia e espera. Espera, espera e espera. Porque sabe que Deus corrige tudo, retifica todos os nossos erros e sempre resguarda os verdadeiros bens da vida que nós temos direito de receber. Este é o recurso contra o medo. É isso, meus amigos. O amor de um lado, o que o Cristo nos ensinou, e o medo do outro. A humanidade terrestre tem que fazer essa escolha. Qual caminho ela vai escolher? Vai manter-se ao lado do egoísmo que gera o medo? Ou vai com coragem buscar construir este amor que nos liberta do medo e que nos traz paz? São as nossas escolhas. E eu gostaria de encerrar nos recordando, de uma história que demonstra muito isso, esses requisitos que Emmanuel falou, que é a vida de Paulo de Tarso. Paulo, nós conhecemos, pelo livro Paulo Estevão, muitos detalhes da sua encarnação. E lá no livro nós temos relatado, mais ao final de sua jornada, um momento muito interessante, em que Paulo, à época do imperador Nero, Paulo fica inquieto com tanta maldade, com tantas injustiças que estavam sendo cometidas em Roma contra os cristãos. Perseguições, banimentos, famílias destruídas. Eles estavam já sendo acusados do incêndio que havia cometido Roma, incêndio provocado por Nero, não é? E aí Paulo, inquieto, fala, eu vou ao imperador, vou falar com Nero. E aí então ele se apresenta a Nero. Nessa época, Paulo já era um ancião, já lá, marcado com as cicatrizes da vida. E ele se apresenta a Nero, pobre, com o corpo abatido já. E aí ele, com coragem, denuncia todos os crimes que estavam sendo cometidos contra os cristãos em Roma. Fala dos patrícios, fala das posturas da corte do imperador, que precisavam ser revistas. Por que fez isso? Porque um dos critérios, dos valores de Roma era a justiça, apesar deles terem se afastado tanto disso.
eles ainda conheciam algum nível de justiça. Então Paulo lá foi. E aí Nero, ele era jovem, né, um imperador jovem, 30 e poucos anos, ele olha aquele homem velho, né, abatido, com aquela energia, com aquela força. E o que acontece com Nero? Nero tem medo de Paulo de Tarso. Nero chama um dos seus auxiliares, depois que Paulo terminou de falar, e aí dialoga ali com ele, como era comum, né, para tomar um conselho, e diz assim: olha, este homem deve ser perigoso, porque para ele chegar aqui e falar assim comigo, ele deve ter recursos, ele deve dispor de poderes, influências que podem nos prejudicar. Nós precisamos agir com equilíbrio aqui, porque ele é perigoso. Nero ficou com medo de Paulo de Tarso. E aí o Nero, como ele reagiu? Agiu com a falsidade e o cinismo. Disse assim a Paulo: não é verdade, as suas acusações serão avaliadas, elas aparentam estar corretas, nós vamos tomar as providências. Paulo estava aprisionado naquela época, então Nero libertou ele, falou: olha, você está liberto, pode ficar em Roma, tranquilo, que nós vamos averiguar essas suas queixas e nós vamos te dar uma resposta. Nero deu do diplomático. Afastado Paulo, Nero, dali a alguns dias, determinou a execução de Paulo de Tarso. Porque Nero teve medo de Paulo. Veja, o imperador de Roma, o homem que era divino, que era considerado Deus na terra, cuja palavra era lei, que tinha exércitos e mais exércitos a seu dispor, teve medo de um senhor de quase 70 anos, 60 e poucos anos, abatido, frágil, Paulo de Tarso. Percebe como a ausência de Deus nos nossos corações gera medo? E aí o que ele fez? O que o medo faz? Ataca, ele agride. E aí então foi o que ele determinou: a execução de Paulo de Tarso. E aí então os soldados chegaram para cumprir a ordem. Paulo já havia percebido o movimento, já sabia que aquilo viria, já estava precavido. E aí ele vai adiante. Chega à corte dos soldados e ele vai adiante. Ele não espera que eles o conduzam, ele vai com destemor, com coragem. E aí ele chega ao final, quando o soldado que lhe cabia executar as ordens do imperador, já com a espada para decapitá-lo, treme, o soldado tem medo, novamente. Ele tem medo, porque aquela energia de Paulo, aquela coisa, fala: gente, que é esse homem? Ele deve ser um feiticeiro, alguma coisa? Ele tremeu, não conseguiu executar. E aí Paulo de Tarso vai e diz assim a ele: completa a ordem do imperador, porque eu não tenho medo. Eu vou me encontrar com o meu Senhor, que é Jesus. Eu vou até Ele, e você vai voltar para Nero. Então cumpra a tua ordem, disse Paulo. E aí então o soldado completou a execução e Paulo desencarna. E é recebido na pátria espiritual por Ananias, que o conduz aos braços de Jesus, de Estevão e Abigail. Que medo tinha Paulo? Ele que conseguiu fazer aquela conversão tão intensa na sua vida. Ele que conseguiu cruzar a porta estreita. Que medo ele poderia ter de encontrar com Jesus? Gente, não tinha. Ele não tinha mais medo, porque ele já estava em conexão com Deus. Ele não mais decidia contra Deus. Ele já havia aprendido o amor. Ele já havia aprendido a renúncia, a confiança e a esperança. Isso é o que nós um dia seremos, quando completarmos também a nossa jornada pela porta estreita, quando conseguirmos cruzá-la. Não teremos mais medo. O soldado teve que voltar para Nero, que dali a algum tempo se suicidou, porque os imperadores eles eram muito descompensados naquela época, né? Mudava muito os regimes. Então percebem a diferença entre alguém que vive para as coisas do céu e do alto, entre alguém que segue os passos de Jesus e entende que o caminho é o caminho do amor? É uma alma tranquila, é uma alma que está em paz. Ok? Então, vamos tentar trabalhar essas emoções nessa época
de pandemia, para que o medo não nos visite. Quando ele tentar se insinuar, quando vierem as estatísticas, vamos lembrar do Criador, vamos lembrar que Ele está dirigindo tudo, que Jesus acompanhou todos os detalhes dessa experiência. Se ela está hoje na Terra, é porque Ele autorizou, porque Ele cuida de tudo e Ele sabe que isso está fazendo bem à humanidade. Não há do que temer, é Jesus quem está no leme. Vamos confiar, ok? Então essas eram as reflexões. Espero que tenha sido proveitoso. Eu não sei se conseguiu chegar tudo aí para vocês, a transmissão, porque eu tive que fechar a aba do Facebook porque estava sobrecarregando aqui o negócio, né? A internet. Então eu nem sei se a palestra chegou aí para vocês, mas espero que a tecnologia tenha nos atendido essa noite. Agradeço muito o convite do Daniel, os amigos de Monte Azul, que possamos já nos reencontrar. Não valeu, viu, Daniel? Você pode me convidar novamente, tá? Presencial, porque essa foi só uma tentativa. Nós vamos voltar aí ainda esse ano, se Deus quiser, se for permitido, que possamos já estar juntos de novo, não é? Então me permitam encerrar com uma prece, como faríamos na Casa Espírita, e que vocês possam ter uma noite abençoada, tranquila e de muita paz, ok? Então vamos lá? Então, fechando os nossos olhos, vamos nos movimentar pelas forças do pensamento, vibrando gratidão. Gratidão a Jesus, gratidão aos seus trabalhadores que espalham as consolações na terra, gratidão a Deus, nosso Pai, que nos criou, que sustenta a nossa vida, que nos envolve de tantos cuidados e carinhos. Obrigado a todos eles. Obrigado por essa experiência que cai sobre a humanidade hoje, que nos ensina tão valiosas lições. Rogamos aos benfeitores amigos da Casa Espírita Amor e Caridade Monte Azul, os nossos anjos de guarda, que possam nos envolver com seus pensamentos de amor e de tranquilidade, que eles possam derramar em nossos lares as forças tranquilizantes que vão dissipar os nossos medos e as nossas inquietações, estabelecendo um clima de paz e harmonia em nossas casas. Que tenhamos a condição de ampliar a nossa fé, ampliar a nossa capacidade de amar e fazer o máximo de bem que seja permitido durante essas semanas diferentes que nos aguardam. Que Jesus possa caminhar conosco, guiando-nos e abençoando, e que possa abençoar a todos vocês que nos escutaram, que possamos permanecer em paz. Muito obrigado, muita paz. Que assim seja.